E eu diria que existem dois tipos de aeromodelistas. Aqueles que não têm medo do vento e o resto. E com o perdão da brincadeira, o assunto de hoje pode até colocar medo em alguns, mas com toda certeza incomoda a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o vento e o aeromodelismo. Eu sou Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo. É assim. E se você ainda não conhece, eu vou convidá-lo a entrar na nossa loja oficial aqui do canal. O endereço dela é loja.aeromodelismoeassim.com.br. E eu posso adiantar para vocês, hein? Em breve teremos muitas novidades para todos vocês. Garanto que vocês vão gostar. E a primeira consideração que eu vou fazer sobre o vento é que o efeito dele vai depender muito do tamanho do seu aero e do estilo do seu aero de voo. Um aeromodelo menor e mais lento vai sofrer bastante com o vento, principalmente se ele for bem levinho. Para voar lento, ele precisa ser leve, né? Enquanto o aeromodelo que é mais pesado e mais rápido, como por exemplo um jato, ele vai sofrer menos. Ou um aeromodelo Giant acrobático, como por exemplo um Extra 42% com motor 222 no nariz, que deve pesar aí por volta de seus 16, 17 quilos, ou algo assim, ele vai sofrer muito menos com o vento. Então, com toda certeza, um avião pequeno sofre mais com o vento do que um aeromodelo grande. Mas a questão de hoje é sobre os efeitos, não a intensidade com que eles agem no avião. Nós vamos começar pelos tipos de vento, porque vento realmente não é tudo igual. O primeiro deles seria o vento constante. O que é um vento constante? É uma massa de ar que se desloca na pista. Então, em vez do seu avião estar voando a 10 km por hora em relação ao chão e em relação ao vento, se você tem um vento de 5 km por hora de proa, ele vai estar voando a 10 km por hora em relação ao vento e a 5 km por hora em relação ao solo. Porque o avião ele voa em relação ao ar, ele não está nem aí para você que está no chão. É que a nossa referência, como nós estamos parados e no chão e não acompanhando o vento, acaba sendo em relação ao chão. Mas um vento constante nada mais vai fazer do que mudar a velocidade do avião. Tanto para mais rápido, se for um vento de cauda, um vento que vem por trás do aeromodelo, quanto para mais lento, se for um vento de proa. Ele não é tão problemático. Na verdade, dependendo da modalidade, aí fica até interessante um vento constante. E o segundo tipo que pode estar num vento constante é um vento muito turbulento. O que seria um vento turbulento? O ar não está se deslocando de maneira retilínea no ar. O ar vem meio bagunçado, então vem um redemoinho ali no meio, é ar que sobe, é ar que desce. E esse é o tipo de vento que, digamos, é o mais comum, é o que mais acontece, que faz o seu aeromodelo chacoalhar. Então você está voando reto e o seu avião está batendo assim. É exatamente o que acontece com uma aeronave real. Esse é um vento turbulento, é um vento que balança o seu avião. Ele não faz nada mais do que desestabilizar o seu avião. Ele não chega a ser tão perigoso assim. A não ser que você esteja muito devagar, mas os ventos mais perigosos são os próximos que a gente vai falar. Mas ele vem balançando o seu avião. Então você vem para pouso, o avião vem assim, e aí depende do dedo do piloto para contrabalancear isso e fazer com que o avião voe reto. Na verdade, esse é um dos maiores desafios dos campeonatos, você contrabalancear esse movimento do vento. Agora começa a ficar perigoso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o vento de rajada. O que basicamente é a rajada? É a variação na velocidade do vento. Então você está voando, nós temos um vento forte. Do nada esse vento diminui, do nada esse vento aumenta e vai acontecendo essa oscilação. Esse tipo de vento é perigoso principalmente no pouso, porque lembra que eu comentei com vocês? Quando você vem voando para pouso, você está mais próximo da sua velocidade de stall e você conta com a velocidade do vento para manter o seu avião voando. Então você vem voando e a velocidade do vento está lá. Se esse vento para, estou falando de um vento de proa, tá pessoal? Se esse vento para, a sua velocidade em relação ao ar vai cair praticamente que instantaneamente. Se você estiver muito próximo da velocidade de stall, o seu avião vai estolar e vai cair por causa desse vento que acabou parando. Então o vento de rajada é um dos piores tipos. O inverso também pode acontecer.
você vem, só que o inverso não é tão crítico, tá? Você tá vindo para pouso lá tranquilamente, um alto ângulo de ataque, vai quase tocar do nada, o vento aumenta de intensidade, o seu avião sobe. Isso não é tão perigoso, a não ser que ele dê aquela rajada e depois pare, porque aí o vento te joga para cima e depois corta a sua sustentação, o seu avião cai. Num caso desse, dá motor, vai embora e faz uma nova aproximação. Não tente arredondar se você tomar um vento desse de rajada, porque a chance de você ir para o chão de forma não amistosa, não tranquila, é muito grande. A chance de lenha realmente é real. E uma outra coisa que também acaba influenciando juntamente com o vento são os obstáculos ao redor. Então, por exemplo, se você tiver uma paredona, seja uma construção, sejam árvores bem fechadas, num determinado ponto da pista, então você está tomando vento daqui e você vem voando com o seu avião. Aqui você tem vento. A hora que você passar aqui, caso o vento seja nesse sentido, não vai ter vento. E aí depois o vento volta. Isso acontece muito com pistas que tem, por exemplo, a cobertura ou grandes árvores muito próximas à pista. Dependendo da altura, você tem vento ou não. Por exemplo, se você tem uma mata baixa na sua pista, digamos 10 metros de altura, que na minha opinião para uma árvore numa mata acaba sendo um pouco baixo até, você vem lá em cima, você tem vento. A hora que você chega embaixo, o vento acabou. Então isso também acaba influenciando muita coisa. Então em lugares você tem vento, em lugares não. Só que isso acaba sendo característico do lugar que você está voando e mais do que isso da direção que o vento está vindo. Então ventos em determinadas direções acontecem em determinadas alturas por causa dos obstáculos em volta. Então é muito importante você também prestar atenção nisso. E se você está gostando desse vídeo, eu já convido para você se inscrever aqui no canal. Você acredita que mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritos? Clique aqui embaixo que aí o YouTube te notifica de todos os vídeos novos que nós postarmos aqui no canal. E mais do que isso, se você quiser ser membro do canal e que você tem algumas vantagens, como por exemplo, alguns aviões que ficam na frente do seu nome quando você vai postando aqui no canal, dependendo do tempo, há quanto tempo você apoia o canal, além de ter acesso ao grupo de WhatsApp exclusivo para membros, que é uma novidade aqui do canal. Tudo isso faz parte do clube de membros aqui do canal Aeromodelismo é Assim no YouTube. Então se você clicar ali, a partir de R$ 2,99 por mês, você já consegue vários benefícios, além de ajudar muito o nosso canal a continuar crescendo e produzir conteúdos como esse de extrema qualidade. Bem, agora vamos falar sobre a direção do vento, porque mais do que a intensidade, sua variação, a direção é muito importante. Então nós costumamos dizer que nós temos o vento alinhado com a pista, que seria o melhor vento possível, pode ser de rajada, pode ser constante, se ele estiver alinhado com a pista é bem menos problemático. Agora, o tão temido vento de través começa a ser um problema. Então nós temos o alinhamento da pista, se o vento estiver assim, é um vento alinhado, tanto assim quanto assim, só vai mudar o lado de operação da pista, né? Porque nós sempre decolamos e pousamos de frente para o vento, para reduzir a velocidade de aproximação, para você tocar no chão de maneira mais devagar. E também é bem melhor pousar com vento de proa. Só quem pousou com vento de cauda forte sabe o quanto o avião anda e o quanto ele fica instável querendo estolar a todo momento. E nós também podemos ter um vento de través, que são ventos atravessados na pista. Geralmente para pousar e decolar você vai pegar o lado da pista que mais está alinhado com o vento. Então se ele vem nesse sentido, você pousa daqui. Então se nós formos decompor o vento, um vento de través que é um vetor nessa intensidade, vai ter uma componente nesse sentido e uma componente nesse sentido. Então é como se você tivesse um vento de proa num sentido e um vento lateral na pista em outro sentido, em outra intensidade. Isso é um vento de través. Agora, a pior situação é realmente um vento de través 90 graus. É aquele que tanto faz o lado que você vem para pouso, porque o vento está exatamente a 90 graus com a pista. Por isso que é importante ver, além do sol, além do relevo do seu clube, qual é a direção do vento predominante, para você não fazer uma pista num lugar que sempre vai ter vento de través, que é um problemão muito grande. O maior vento de través que eu já enfrentei na vida foi com o meu P-47, que eu tive que pousar exatamente na través da pista, porque estava muito forte o vento, e o meu P-47 é um avião pequeno, então eu consegui ali pousar em 2, 3 metros, foi um pouso extremamente curto, porque o vento estava extremamente forte, só que não foi no sentido convencional da pista,
foi de travessado. Foi um pouso bem legal, na verdade eu nem deveria ter decolado naquele dia, porque o vento estava muito forte. E com relação ao pouso, um vento de través pode ser corrigido de 2 ou 3 maneiras aí. A que eu mais gosto é você aproximar na diagonal da pista. Então, se o vento tá aqui, ó, você aproxima por cima e depois toca na pista. Se o vento estiver ao contrário, você aproxima meio na diagonal, mais alinhado com a pista, e chegando na pista você alinha e toca. Também tem a outra maneira, que é o caranguejar, que você aproxima de leme, andando com o avião de lado. E tem uma outra maneira que é mais usada na aviação, na verdade, e pouco no aeromodelismo, que é você aproximar com a asa baixada para o vento. É como se você estivesse fazendo uma curva para o lado do vento, só que como o vento te empurra de lado, o avião vai reto. Você baixa a asa do vento. Em geral, ou você vem caranguejando ou meio que na diagonal da pista, são as técnicas que eu mais gosto. Lembrando que a hora que você for tocar na pista, o seu avião tem que estar alinhado, senão o tranco no trem de pouso vai ser bem grande, dependendo do trem de pouso aí você pode até quebrar. O vento de rajada já é mais simples, como ele varia bastante, basta você vir aproximando com mais velocidade do que o normal. Pouse rápido, porque por mais que o vento pare, né, que o vento seja desligado ali na pista, você ainda tem velocidade com sustentação para tocar na pista tranquilamente. E uma coisa que muita gente confunde, com muito vento, o recomendado não é usar flap. Se você usar flap, o seu avião vem mais devagar ainda, e muito devagar ele fica extremamente suscetível ao vento, qualquer tapa tira de rota e muito provavelmente você vai estolar. Então, com muito vento, não utilize flap. Vocês perceberam que eu falei muito sobre vento aqui, mas eu não citei a velocidade do vento? Sabe por quê? Porque a velocidade não importa, o que importa é a sua percepção. Ou você tem um anemômetro aí para medir a velocidade do vento e ter certeza. Eu pessoalmente nunca medi. Nós vemos aí qual é a situação da biruta, se as árvores estão balançando muito, e a experiência nesse ponto conta muito. Então falar em vento de 5, 10, 20 km por hora, sinceramente, para mim não significa nada, porque eu nunca medi a velocidade do vento. É claro, se eu fosse ficar falando de vento aqui, eu poderia fazer uma série só dando dicas para vocês sobre falar de vento. Tem muita coisa. Esse vídeo foi uma pincelada bem geral e espero ter ajudado a todos vocês para compreenderem mais esse que realmente é um desafio do hobby, mas que eu digo, não tenham medo do vento. Se você tem medo do vento, você acaba sendo um piloto mais limitado, principalmente questão de dias de voar. Porém, respeite o vento. Vento muito forte, avião no chão, fica batendo papo com seus amigos, porque não vale a pena você arriscar o seu equipamento. Mas me diga uma coisa agora, vai. Você já teve alguma experiência muito ruim com o vento? Já passou uns perrengues aí com o vento? Coloca aqui no comentário que eu quero saber qual a experiência de vocês com essas coisas aí, beleza? Porque aeromodelismo é assim.